Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Petr Drulak, ex-vice-ministro das Relações Exteriores da República Tcheca e também ex-embaixador na França, que agora trabalha como professor de política internacional. Então, seja bem-vindo ao programa pela primeira vez. Obrigado por me conhecerem. E você escreveu recentemente um artigo intitulado Direitos Humanos, Política Externa, Perspectiva Cética. Acho que a premissa do artigo é que após a Guerra Fria, toda política externa parece estar organizada em torno do princípio dos direitos humanos. E também para o seu país, já que você esteve novamente no mais alto escalão do governo na República Tcheca, imagino que isso ressoe muito bem aí, dado o período sob o comunismo e a ideia de que a democracia liberal deveria ter um papel central na política externa. Mas você argumenta que, apesar de haver esforços genuínos de muitos políticos para se elevarem acima da política de poder e oferecerem algum universalismo para unir o mundo, você não tem tanta certeza e mantém, acredito, um ceticismo saudável quanto às falhas dessa abordagem, de impor um foco excessivo nos direitos humanos na política externa. Gostaria de saber se você poderia desenvolver o argumento sobre o porquê disso. Sabe, na verdade, eu sempre tive sentimentos contraditórios em relação à política externa baseada em direitos humanos. Porque, por um lado, eu achava uma boa ideia ajudar pessoas de outros países a viverem com dignidade, a promover sua dignidade. Por outro lado, eu também estava ciente do fato de que a política externa de direitos humanos costuma ser bastante unilateral, especialmente quando falamos da política externa de direitos humanos ocidental e da política externa de direitos humanos que tem sido praticada pelo governo tcheco, no sentido de que só se critica os direitos humanos de países que, de alguma forma, são vistos como rivais geopolíticos. E você não critica abusos de direitos humanos em países que considera amigos. Então desenvolvi um conceito de política de direitos humanos que seria mais justa, que seria mais igualitária, no sentido de que se realmente nos importamos com os direitos humanos, também deveríamos nos importar com os direitos humanos das pessoas que vivem em países que consideramos amigos. Especialmente em países democráticos, porque não é só em regimes não democráticos que os direitos humanos são uma questão. Em muitos regimes democráticos, há questões de direitos humanos. Quero dizer, nos últimos anos isso é evidente, mas mesmo há 10 ou 20 anos já era evidente. Então havia minha primeira impressão, a segunda impressão, na verdade, foi que se você realmente quer ajudar pessoas que vivem no exterior e que podem sofrer, é melhor adotar uma abordagem diplomática em relação aos direitos humanos, e não essa abordagem de megafone. Não falar com um alto-falante sobre direitos humanos, não pregar sobre direitos humanos, mas sim de forma diplomática, conversar com o governo de maneira sensível, respeitando sua soberania. Então, basicamente, essa era a ideia. Essa era a ideia de como refazer a frente dos direitos humanos. Além disso, a ideia, na verdade, não ganhou muito espaço. Houve muito debate público na Tchequia em 2014 e 2015, mas eu realmente encontrei algo como um complexo de direitos humanos. Você tem o complexo das ONGs, da mídia e depois dos interesses estrangeiros. Eu descobri, na verdade, que a política externa de direitos humanos está muito ligada aos interesses dos Estados Unidos. Isso era algo que eu sempre suspeitei, mas quando vi na prática, fiquei realmente impressionado com o quanto a política externa de direitos humanos tcheca é subordinada aos interesses geopolíticos americanos. Ou, para ser mais específico, aos interesses de algumas partes do chamado Deep State americano. Porque quero dizer, nos Estados Unidos, sempre existem várias correntes de pensamento, mesmo dentro do governo, dentro de qualquer administração.
Então, o problema da política de direitos humanos tcheca era sua orientação neoconservadora, no sentido de que você realmente usa os direitos humanos como uma arma contra regimes dos quais não gosta. Se você quer desestabilizá-los, se quer colocá-los sob pressão, então você levanta a questão dos direitos humanos. E, obviamente, se você observar, isso não é apenas uma experiência tcheca, é a experiência de outros países ocidentais. Sabe, é quase um manual da política externa de direitos humanos. Você levanta a questão dos direitos humanos contra os países que são seus rivais, e nunca levanta essa questão com os países com os quais deseja desenvolver boas relações. Então, basicamente, essa foi a experiência sobre a qual tentei refletir no artigo ao qual você se referiu. Normalmente, quando mencionamos conceitos como o universalismo dos direitos humanos, ele à primeira vista traz ideias bastante fortes. Ou seja, todos nós compartilhamos os mesmos valores humanos. Isso nos permite ter um ponto de convergência que nos eleva além da política de poder. O universalismo também entra em conflito com a soberania. Ou seja, sempre que falamos de valores universais, parte-se do pressuposto de que também devemos proteger outros povos. Você viu isso após a Revolução Francesa também. Não demorou muito para que eles também viessem em auxílio de outros povos. Você pode dizer o mesmo sobre a Revolução Bolchevique, vir em auxílio de outros povos, e agora também com os direitos humanos, independentemente de quão boas sejam essas ideias. E muitas vezes me vejo em um certo dilema, porque, por um lado, não acho que se deve abraçar o relativismo moral. Quero dizer, você não deveria comparar os direitos humanos na Arábia Saudita com os da Europa Ocidental ou da Europa. No entanto, o problema é que isso se torna uma via de mão única. Se você diz que os direitos humanos são essencialmente um princípio que permite diminuir a soberania de outro Estado, isso só funciona em uma direção. Como você sugeriu, isso se tornou muito seletivo. Mas você acha que isso está se tornando ainda mais seletivo ou está perdendo força? Hoje, quando vejo a política externa de direitos humanos dos países que ainda tentam praticá-la, me parece que essa política perdeu toda a credibilidade. Porque, sabe, ela é tão unilateral e, na verdade, não presta um bom serviço às pessoas que deveria ajudar, nem ao próprio conceito de direitos humanos, pois é tão óbvio que se trata de uma ferramenta política que acaba descreditada. Quando falamos sobre direitos humanos na política externa, é sempre uma tentativa de enxugar gelo, porque sempre existe essa ideia de soberania que eu acho que precisa ser respeitada. Para mim, é um dos pilares fundamentais da ordem internacional atual. Então, como você bem apontou, existe essa ideia de universalismo. Quando se fala em universalismo, na verdade existem duas maneiras de abordá-lo. Existe um universalismo de cima para baixo e um universalismo de baixo para cima. O universalismo de cima para baixo é algo que está, na verdade, próximo da nossa tradição religiosa. Você tem uma espécie de revelação, e essa revelação diz quais são os direitos que devem ser compartilhados por todos. Essa é a abordagem tradicional ocidental. E essa abordagem ocidental, na verdade, nem sempre é apreciada por pessoas que vêm de diferentes tradições espirituais e culturais. Então essa é a abordagem de cima para baixo. Mesmo que no início fosse religiosa, agora o liberalismo é uma espécie de nova religião. Ou o progressismo liberal é uma espécie de nova religião que usa o mesmo modelo de pensamento. O conteúdo é diferente, mas o modelo de pensamento é o mesmo. Para mim, o universalismo de baixo para cima é melhor. Isso significa que essas ideias universais, ou as ideias que são compartilhadas por todos, realmente surgem de um diálogo. Então, basicamente, você tem a diplomacia no início, e como resultado dessa diplomacia, surgem ideias e conceitos que podem ser considerados aceitáveis para todos. Mas, com a política externa baseada em direitos humanos, ainda não chegamos a esse ponto.
Quero dizer, ainda estamos nessa abordagem de cima para baixo, que é difícil de aceitar para o Oriente Médio, para os chineses, para os indianos. Mesmo que a Índia seja democrática, eles não necessariamente compartilham nosso conceito de direitos humanos. Então me parece que, para aquelas pessoas que realmente se importam com os direitos humanos, elas deveriam começar a trabalhar seriamente de baixo para cima, em um diálogo, e tentar desenvolver conceitos com os quais outros países, não apenas os países ocidentais, se possam realmente convor. Eu gosto desse conceito de não agir de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Porque se for um valor ou uma ideia compartilhada, então é possível construir a partir disso. O problema é que muitas vezes eu observo esse foco nos direitos humanos. Eu olho para a Grã-Bretanha dos anos 1990, quando Tony Blair e seus assessores, como Robert Cooper, começaram a contestar todo o princípio de Westfália. Eles falam sobre internacionalismo liberal. Cooper chega a escrever um livro sobre Império Liberal. E, novamente, quando é de cima para baixo, acho que o principal argumento era que os direitos humanos deveriam transcender a política de poder. Mas, em vez disso, acabam sendo usados como instrumento. Ou seja, os países que você pode derrubar se simplesmente invocar os direitos humanos. Acho que depois de um tempo, isso começa a corroer os valores. Por exemplo, no momento em que, de repente, os Estados Unidos começam a falar sobre abusos de direitos humanos na Venezuela, tenho certeza de que há violações de direitos humanos e críticas razoáveis à democracia. Mas quando eles levantam esse assunto, você quase pode ouvir os navios de guerra deixando o porto. Isso virou uma associação. Toda vez que falamos de direitos humanos, parece que estamos nos preparando para a guerra. Mas como alguém pode... Como evitar jogar fora, digamos, o bebê junto com a água do banho? Porque nos disseram para ficar muito indignados com o genocídio em Xinjiang, na China, mas não parece realmente ser um genocídio. Por outro lado, parece que há um genocídio real em Gaza, mas disso não deveríamos nos importar. E é o mesmo que aconteceu com Kosovo. Eles deveriam ter sua independência por causa do sofrimento, mas na Crimeia não. Então, de certa forma, isso não parece ser um conjunto de regras. Então é algo que deve ser simplesmente abandonado. Porque no passado, costumávamos focar a segurança no Estado. Após a Guerra Fria, começamos a dizer que a segurança deveria ser focada no indivíduo. Mas a segurança humana, ela tem algum futuro em que possa ser desvinculada da política de poder? Eu teria muito cuidado ao desvincular a política do poder. Quero dizer, a política, por si só, está sempre de alguma forma ligada ou contaminada pelo poder. E como você apontou corretamente, o problema com os direitos humanos é que essa bela ideia, que deveria transcender a política de poder, acabou se tornando uma simples ferramenta da própria política de poder. O que, na verdade, é o pior resultado possível. Porque, veja, aí você está em um estado de total hipocrisia. Se você tem alguém que é um político do poder honesto, ele vai dizer, eu não me importo com direitos humanos, eu me importo com poder. Sim, isso pode ser duro, mas é aberto e direto. Mas se você tem pessoas como Tony Blair, ou na verdade, na Tchequia, Václav Havel, que foi o símbolo da política externa de direitos humanos, e você ouve seus discursos e depois os vê sendo na prática agentes ou instrumentos da política de poder, então é bastante revoltante, tenho que dizer. E essa é, na verdade, a tragédia de Václav Havel, porque ele foi uma pessoa bastante corajosa nos anos 1980. E então, nos anos 1990, ele acabou se tornando vítima, na verdade, dessa prática de política de poder sob o pretexto dos direitos humanos. Não tenho certeza até que ponto ele tinha consciência disso, mas ele fez. E sempre que falamos sobre relações internacionais, acho que nunca devemos esquecer a diplomacia. Na verdade, devemos começar com a diplomacia. E vemos agora que os países ocidentais, pelo menos os países da Europa Ocidental, não conseguem conduzir a diplomacia. Vemos isso no caso da Rússia.
A crise entre Rússia e Ucrânia, em certa medida, ou em grande medida, foi causada justamente pela recusa europeia e americana em conduzir a diplomacia com a Rússia, porque a Rússia vinha pedindo soluções diplomáticas há muitos anos. Eles foram recusados. E essa rejeição, eu diria, do conceito de diplomacia se reflete nessa política externa baseada em direitos humanos. Claro, você pode fazer algumas coisas boas para pessoas no exterior se realmente se importa com o destino delas e sente que elas sofrem e que não deveriam sofrer. Mas se você faz isso sem diplomacia e se escolhe o caminho da pregação, não faz nada por elas. Você pode até fazer algo para obter sua própria satisfação moral, como você é bom por se importar com elas. Mas não faz nada de prático, porque os governos do outro lado necessariamente ficarão ofendidos. E eles não vão querer ser vistos agindo sob pressão. Sob pressão de alguém do Ocidente que no passado cometeu muitos crimes e que agora prega sobre direitos humanos. Então, para mim, o ponto de partida é sempre a diplomacia. Seja quando falamos sobre questões de guerra e paz, que era o tema tradicional da política internacional, ou quando falamos sobre direitos humanos, comece com a diplomacia. E então acredito que muitas coisas sensatas podem ser feitas. Se você desistir da diplomacia, pode acabar tendo guerra, ou guerra fria, ou isolamento, ou o fato de que seus apelos, e os apelos podem ser razoáveis, são ignorados porque você é visto como alguém intrusivo, hipócrita, e que, na verdade, quer realmente melhorar as coisas. A partir da literatura acadêmica, achei fascinante que a partir dos anos 1990, começaram a falar sobre a União Europeia e a OTAN como agentes socializadores. E isso aconteceu, em parte, por causa da experiência na Europa Central e Oriental. Ou seja, se os países queriam ingressar na UE e na OTAN, precisavam cumprir certos critérios baseados em boa governança. E então eles abraçaram essa ideia. Nós somos socializadores. Mas, sob essa premissa, a diplomacia assume uma forma muito diferente. Porque, tradicionalmente, você tem dois estados. Eles interagem, dizem, estes são meus interesses, este é meu interesse, esta é minha preocupação de segurança, nossa preocupação de segurança. E então você pode chegar a um entendimento mútuo. Você encontra um compromisso, algo que eleva os interesses e a segurança de ambos. Mas na era dos socializadores da democracia liberal, muitas vezes vemos isso assumir um formato de sujeito-objeto ou professor-aluno, onde, como você disse, no caso da Rússia, por exemplo, o que eles frequentemente parecem reagir é que sempre que os europeus vinham até eles, era sempre como um professor civilizacional. Ou seja, viemos aqui para transmitir nossa boa civilização. E nesse relacionamento, tudo é aceitável, com concessões unilaterais, porque não temos valores ruins e valores bons para encontrar um ponto intermediário. Porque tudo são valores. Você sempre precisa que um lado adote a posição do outro. E essa é uma maneira muito difícil de fazer diplomacia. Se você para de ouvir o oponente, e o único papel dele é aceitar o que colocamos na frente dele, e também se ele resiste, não há mais espaço para compromisso. Porque por que o bem faria um compromisso com o mal? Não deveria ser assim. Eu não tenho certeza. Você vê outras formas pelas quais a diplomacia é prejudicada por esse humanitarismo dos direitos humanos, com base na sua experiência também no governo? Quero dizer, acho que você nos lembrou corretamente do conceito de socialização, porque isso é, na verdade, o oposto da diplomacia. É sempre hierárquico. Sempre que se fala em socialização, parte-se do pressuposto de que existe uma comunidade e alguém que está fora dela. E a comunidade é a guardiã dos valores, e aqueles que estão prestes a entrar devem adotar esses valores. Portanto, não se trata de uma parceria igualitária. E a partir dos anos 1990, e essa é de fato a experiência da Europa Central desde então, os europeus centrais aceitaram esse modelo de relacionamento com a UE e a OTAN. Socialização, no sentido de que esses são os clubes aos quais os europeus centrais queriam pertencer.
E a entrada no clube não é realmente negociada. Na verdade, não se trata de negociação ou diplomacia. Trata-se de adoção e adaptação. A única coisa que você pode negociar é a velocidade com que adota todas essas normas. E me parece que os países ocidentais, países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, realmente adotaram a mesma atitude em relação ao resto do mundo, porque acreditavam que seria como na Europa Central. Na Europa Central, isso até funcionou em certa medida nos anos 1990. E então, depois de 20 anos, após essas revoluções de 1990, de repente você tem pessoas como Orbán, que no início era alguém convencido de que essa socialização era aceitável. Ele fazia parte disso. Mas então ele se cansou, porque nos anos 1990, ele acreditava, ok, precisamos aprender algo, mas depois nos tornaremos iguais e seremos tratados como iguais. E ele descobriu que o Ocidente nunca o trataria como igual. E ele insistiu em ser igual. E isso é um problema, na verdade. Esse é um problema entre a Hungria e a OTAN. Então me parece que a perspectiva ocidental sobre a política mundial e o campo de socialização onde outros imitam os modelos de sociedade americanos, franceses ou britânicos e modelos de direitos humanos está ultrapassada. E na verdade, isso já era mal refletido nos anos 1090. Mas naquela época, os europeus ainda podiam acreditar que estavam em uma posição de poder, de modo que realmente poderiam ser atraentes para os outros, para impor essas coisas. Agora, talvez nem todos tenham percebido isso ainda. Alguns ainda não perceberam, mas muitas pessoas já descobriram que a Europa não está nessa posição, que não é verdade que o resto do mundo está ansioso para ser como eles. E há um número crescente de pessoas na Europa Central e Oriental que realmente acreditam que não querem ser como eles. E nesse sentido, novamente, me parece que a única saída, ou agora a Europa Ocidental, está de alguma forma em um impasse. Eles estão em um impasse na Ucrânia, estão em um impasse em muitas outras questões. Estão em um impasse no Green Deal. Estão em um impasse em suas relações com os Estados Unidos, com a China. Então, se quiserem sair desse impasse, precisam redescobrir a diplomacia. Na verdade, é bastante estranho, porque quero dizer, podemos considerar que a diplomacia moderna, a Europa é o berço da diplomacia moderna. Eu não diria da diplomacia como um todo, porque, claro, temos experiências diplomáticas de outros países e culturas, mas a diplomacia moderna, como a entendemos, com ministérios das relações exteriores, embaixadores, instituições permanentes, isso é, em certa medida, uma invenção europeia. Agora, a Europa, nos últimos 20 anos, ou talvez 30 anos, fez o possível para esquecer isso. Então, talvez ainda tenhamos uma centelha de esperança de que a Europa seja capaz de redescobrir isso, de retornar a isso. Caso contrário, é bem simples, sabe? Porque se os europeus não forem capazes de fazer isso, então eles estão realmente condenados a uma posição de irrelevância e subordinação, porque não têm recursos. Eles, na verdade, não têm os recursos materiais para fazer com que sua voz seja tão válida quanto imaginam. A única saída seria uma diplomacia habilidosa. Ainda acredito que os europeus deveriam estar à altura da tarefa. Mas é claro, se você olhar para os atuais representantes europeus que realmente falam em nome da Alemanha, França, Reino Unido, das instituições de Bruxelas, não se vê muita esperança. Por outro lado, há novamente pessoas como Orbán, algumas pessoas na Polônia, na Eslováquia, em outros países. Portanto, nesse sentido, se essas pessoas ajudarem a redescobrir a diplomacia, isso será bom para os direitos humanos e para a política externa, que será menos intrusiva e poderá ser respeitada pelos outros. Mas também será bom para a questão ainda mais importante da guerra e da paz na Europa. Sim, não, eu acho. Bem, eu li um livro, ou pelo menos um capítulo, escrito pelo ex ou atual chefe do Banco Central da Hungria. E ele fazia o mesmo ponto, que nos anos 90, os Estados Unidos e a Europa Ocidental eram a única opção. Então você meio que tinha que se alinhar.
Mas também havia a ideia de que esses eram bons modelos de governança para os quais valia a pena reformar. Mas claro, você nunca realmente se formaria nessa escola de socialização, porque aí teria que ser um igual. Mas agora é muito pior, porque agora existem alternativas. Então, para a Hungria, por exemplo, eles agora vão buscar diversificar mais sua economia. Assim, quando os alemães, por exemplo, pressionarem, eles precisarão de outros parceiros para conseguir suportar essa pressão. Em outras palavras, isso já não é mais visto como legítimo. Mas também ouço de diplomatas da China e da Índia que eles estão bastante confusos agora com os europeus, porque estes ainda vêm e tentam dar lições, mesmo em que a distribuição de poder se mudasse minimamente. Então, sim, eu disse, há uma necessidade de redescobrir a diplomacia. Rediscover diplomacy. Eu acho que, sabe, o que a Europa provavelmente precisa é de um forte choque de realidade. Infelizmente, isso pode levar muito tempo, pode ainda levar anos. Porque, quero dizer, pessoas como você e outros, pessoas que você convida para seus diálogos, estão claramente cientes disso. Mas os líderes europeus ainda seguem o roteiro de serem aqueles altamente respeitados pelo resto do mundo, que são ouvidos, que se espera que sejam modelos a serem seguidos. Isso já não é mais o caso. Ainda assim, eu diria que existe a possibilidade de algum tipo de reflexão. Mas se não houver, sabe, a realidade vai prevalecer. Sabe, nós realmente temos exemplos históricos, porque especialmente na Europa Central ou na China, esses foram os países, Europa Central e Oriental e China, que passaram na segunda metade do século XX por experimentos ideológicos muito desumanos e brutais, totalmente desvinculados da realidade. Quero dizer, como a Revolução Cultural, o Grande Salto Adiante, ou os experimentos socialistas na economia da Europa Oriental. A Tchecoslováquia, na verdade, foi bastante prejudicada por essas coisas nas décadas de 1950 e 1960. E desde então, me parece que essa parte do mundo desenvolveu pelo menos algum senso de realidade, de que você não deve ir contra a realidade, ou pelo menos não ir contra ela demais. E quando olhamos para a Europa Ocidental hoje, o que os alemães, os franceses, os britânicos estão pregando, ou o que o governo Biden está fazendo, está tão intimamente ligado àqueles experimentos perigosos da segunda metade do século XX que nós vivenciamos, que dizemos claramente não. No entanto, essa voz ainda é bastante fraca. E mesmo na Europa Central, há muitas pessoas que realmente apostam no Ocidente, dizendo, bem, eles ainda são bastante ricos, vai ser bom para minha carreira, para meus negócios, para meu dinheiro se eu estiver do mesmo lado que eles. E talvez tudo esteja condenado em 20 anos. O quê? Isso significa que eu tenho 15 anos de oportunidade para enriquecer, para me tornar influente. Então é esse o caminho. Ainda assim, novamente, sabe? Me parece que ainda é possível realmente fazer alguma mudança, que com sorte não é completamente irreversível o que a Europa está fazendo. Mas se você diz que os chineses estão confusos com o que a Europa está fazendo, não é surpresa, porque, sabe, eles aprenderam uma lição muito dura nos anos 60 e 70 sobre experimentos ideológicos. E desde então eles são, na verdade, muito pragmáticos e racionais. E essa política pragmática e racional é também uma política que eu vejo no Putin. E quando eles olham para a Europa, que eles realmente consideram ter sido sempre o farol da razão, racionalidade, iluminismo, etc., etc., e veem as posições ideológicas extremistas, totalmente desconectadas da realidade e defendidas pelos principais líderes europeus, eles devem ficar confusos. Eles devem ficar confusos. Na verdade, eu também fico confuso, sabe? Porque, como você sabe, eu leciono relações internacionais. E quando essas pessoas falam sobre a Ucrânia, me parece como se nunca tivessem ouvido falar do dilema de segurança. O dilema de segurança que, na verdade, é ensinado no primeiro semestre dos cursos de REI. Então, sim. E a política externa baseada em direitos humanos, infelizmente, faz parte disso,
porque é parte desse delírio ideológico do qual o Ocidente realmente se tornou vítima. Eu queria te perguntar, como você vê a Ucrânia se encaixando nisso? Porque, bem, você está certo sobre isso. Acho que o dilema de segurança deve ser a primeira abordagem sempre que se estuda relações internacionais. Normalmente, é assim que eu começaria a ensinar o curso. A premissa de todas as teorias políticas é essencialmente a realidade westphaliana, de que não existe uma autoridade central internacional. Todos os estados competem por segurança, e nessa competição, acabam em um dilema de segurança em que, inevitavelmente, ou pelo menos contra a própria vontade, acabam em conflito. É por isso que a segurança muitas vezes se baseia na ideia de segurança indivisível. Você busca maneiras de aumentar a segurança de ambos os lados. Mas o que é tão estranho é como as meio que simplesmente apagaram a realidade. Porque eu me lembro que nos anos 1990 havia muita discussão aberta sobre isso. O próprio presidente Clinton, em 1994, disse que, bem, se expandirmos a OTAN, poderíamos redividir o continente. Os russos se sentiriam ameaçados. Tínhamos embaixadores, altos diplomatas, diferentes políticos, diretores da CIA, todos basicamente reconhecendo que sim, isso poderia ser um grande problema. Se a segurança é organizada em torno de uma aliança militar em expansão, isso acaba com um lado aumentando sua segurança às custas do outro. Mas aí veio, acho, a parte ideológica, onde dizem que a OTAN é uma fonte de democracia e estabilidade. Então, na verdade, a Rússia deveria dar boas-vindas a isso. E se tiver algumas preocupações, bem, não pode ter poder de veto. E isso é dito como se fizesse sentido, mas por que o maior país da Europa não teria nenhum veto ou assento à mesa? Porque se lhes negam uma voz institucional, só resta a opção militar. E você vê toda essa discussão acontecendo nos anos 90 e 2000, apenas com esses slogans ideológicos. E claro, em 2021, eles disseram, nos deem garantias de segurança, ou vamos explorar a opção militar. Ainda assim, nada. E então há uma guerra. E por 3 anos e meio, os líderes europeus, a maioria deles, se recusaram a sentar com a Rússia. Mesmo agora que a guerra está sendo perdida, isso não faz sentido. Mas a lógica é, bem, eles eram criminosos e são maus, então não podemos conversar com eles porque poderíamos legitimá-los. Você disse que em algum momento vai ser preciso reconsiderar essa posição. Mas você vê a gente caminhando nessa direção? Porque as coisas estão indo muito mal agora. Sabe, se você olhar para esses experimentos que os europeus têm feito nos últimos anos, há o experimento ucraniano e o experimento do Green Deal, que na verdade é muito perigoso. Quero dizer, o experimento ucraniano é muito perigoso do ponto de vista da segurança militar, porque essa escalada, ou essa tendência constante à escalada que vem da Europa, é ruim, sabe? E pode realmente sair do controle, pode fugir das mãos. Isso pode acontecer. É por isso que digo que é perigoso. Mas o Green Deal também é perigoso, de uma perspectiva diferente, porque é algo que causa danos reais às economias europeias. Então minha expectativa é que as pessoas em algum momento comecem a se levantar. Quero dizer que haverá pressão pública para abandonar essas políticas. Outra política que considero muito perigosa é a política de migração. Quero dizer, portas abertas. Isso é algo que realmente destrói a Europa. Portanto, espero de fato uma pressão pública que novamente virá de baixo, espero uma pressão de baixo para cima, que fará com que os líderes reconsiderem sua posição anterior ou sejam substituídos por líderes que tenham ideias diferentes sobre o que fazer. Agora, se você olhar para a Alemanha, verá que o partido mais forte nas pesquisas de opinião é o AfD, o que é um resultado bastante lógico e significa que os eleitores alemães estão realmente cansados do que os partidos do establishment, sejam democratas cristãos ou sociais-democratas, estão fazendo, porque todos estão seguindo as mesmas políticas insensatas sobre a Ucrânia, o Green Deal, a migração.
Então, na verdade, vejo, ainda é uma opção melhor que haja pressão democrática e que o sistema europeu seja capaz de respeitar a vontade democrática do povo. Claro, você também vê a outra tendência, que é uma completa supressão da vontade democrática do povo. Neste momento é mais na Moldávia ou na Romênia que você vê essa tendência. Consigo imaginar que farão o mesmo na Alemanha, farão o mesmo em outros lugares. Então, a alternativa que eu diria ser a alternativa feia que está se desenhando é a guerra civil. Ainda acredito que a democracia europeia, pode realmente salvar a Europa da elite responsável atual. Portanto, essa seria a minha expectativa, que haverá pressão social, pressão cívica, para fazer as coisas de forma diferente. Não no sentido de que a opinião pública estará completamente informada ou terá ideias claras, mas pode realmente gerar pessoas que tentarão coisas diferentes. Quero dizer, como o Trump nos Estados Unidos. Ele não é realmente uma panaceia. Ele faz muitas coisas que considero muito controversas. Mas de vez em quando você vê alguém que tem um certo contato com a realidade e ele luta batalhas em muitos fronts. Acho que as batalhas mais importantes estão, na verdade, dentro dos Estados Unidos, com o próprio Deep State dele. E ainda assim, sabe, é uma opção muito melhor do que a continuação da administração democrata anterior. Então, por que não poderíamos imaginar um desenvolvimento semelhante na França daqui a 1 ano e meio ou em outros países? Ainda acredito que a democracia será capaz de fornecer uma solução para essa insanidade. Mas quanto mais tempo levar, mais doloroso e mais caro será para nós. Isso é óbvio. Esse é o problema. Sempre que você tem ideologia ou essa moralidade infundida na política, isso também tem o efeito de tornar tudo preto no branco. Em primeiro lugar, isso desvia do interesse nacional, porque se algo não se encaixa, basicamente você não pode seguir por esse caminho. Quero dizer, vejo os alemães dizendo que se quiserem salvar sua economia, deveriam ter algum acesso à energia barata. Mas isso é considerado pró-Rússia na Alemanha, então não podem fazer. Ouvi o mesmo na Geórgia, aliás, onde todos reconhecem que se tentarem entrar na OTAN, a Rússia provavelmente vai esmagá-los. Mas eles não podem dizer, ok, vamos desistir disso, porque isso seria considerado pró-Rússia. Então, eles ainda têm que dizer que querem a OTAN. E você meio que força as pessoas a uma posição em que elas não conseguem discutir de forma mais racional as alternativas disponíveis. Como você disse, a migração também é um bom exemplo, porque você pega uma questão como a migração, que tem pontos positivos e negativos, mas aí ela é reduzida a ou você é tolerante, ou você é um intolerante. E o mesmo acontece com a ideologia de gênero. Ou você apoia o casamento gay, ou você diz que um homem pode ter filhos, ou que uma mulher tem pênis, ou seja lá o que for, e caso contrário, você odeia pessoas LGBT. Ou com a ideia verde, como é que chama? Isso, a transição verde. Ou você aceita isso, ou é um negacionista das mudanças climáticas. E é a mesma coisa na política externa. Ou você apoia o intervencionismo humanitário, ou as guerras pelos direitos humanos, ou não se importa com o sofrimento de outras pessoas. E assim acabamos nessa situação estranha, como a que temos na Ucrânia, onde todos têm que repetir, estamos com a Ucrânia, mesmo que você sabe, a grande maioria dos ucranianos queira o fim da guerra. Então, isso me parece muito estranho. Mas é um consenso baseado em proibir a dissidência, ou, pelo menos, em envergonhá-la. Quero dizer, as técnicas que eles usam são, na verdade, muito mais sutis do que as técnicas usadas pelos regimes anteriores na Europa Central. Porque você sabe, nos anos 70 e 80, havia realmente um controle claro da informação. Havia coisas que não podiam ser ditas. Mas mesmo aqueles regimes se declaravam democráticos. Eles nunca diriam que eram antidemocráticos. Na verdade, afirmavam ser mais democráticos do que as sociedades ocidentais. Mas não havia liberdade de informação.
nem liberdade de expressão. E os regimes que vieram depois, que estavam do lado oposto, em certa medida, realmente respeitavam algum tipo de liberdade de expressão. Mas nos últimos, eu diria, 10 ou 20 anos, isso está muito ligado à migração, eu diria. A migração foi um motor importante da censura na Europa Ocidental. Então, o debate livre, a discussão livre, deixaram de ser possíveis. E eles começaram, quero dizer, o Estado começou a desenvolver todo tipo de técnicas de vigilância, técnicas para supressão da liberdade de expressão, com as quais minam a democracia. Eles ainda se autodenominam liberais. Chamam isso de democracia liberal, esquecendo que os liberais, historicamente, geralmente defendiam a liberdade de expressão para todos. Agora dizem que um verdadeiro liberal é alguém que, na verdade, suprime discursos que consideram odiosos, e discurso de ódio é, para eles, qualquer discurso de qualquer pessoa que não concorde com eles. Então é uma tendência lamentável, e eu mesmo a encontrei quando tentei realmente reformar a política externa de direitos humanos da República Tcheca, porque, você sabe, de repente fui retratado como alguém que é contra os direitos humanos, que é amigo de regimes autoritários, etc, etc. E foi um debate que realmente era difícil de vencer, porque, quero dizer, os alto-falantes deles são muito, muito poderosos. Então, nesse sentido, é o estado lamentável da democracia europeia. E ou podemos realmente concluir que a democracia europeia está condenada, o que ainda espero que não seja o caso. Which I still hope it is not the case. But if it's not doomed, then it needs to be. Mas se não está condenado, então precisa ser defendido. Acho que vale a pena lutar por isso. Falo de uma luta pacífica, uma luta democrática, apenas para preservar, quero dizer, as liberdades que esperamos ter e que tivemos por algum tempo. Quero dizer, ainda me lembro dos anos 1990, quando havia significativamente mais liberdade na minha sociedade do que há hoje. E quando olhávamos para os países ocidentais, víamos modelos de sociedades que funcionavam, não perfeitamente, mas ainda assim de uma forma que valia a pena emular. Agora, quando olho para os países ocidentais, a única coisa que penso é que não quero que meu país se pareça com eles. Mas é isso. Sim, a gente realmente sente uma certa decadência. Bem, eu percebi isso aqui. Voltei para casa depois de 20 anos e não reconheço mais o lugar. Mas é interessante. Ouvi uma abordagem acadêmica que aponta que, às vezes, por causa da globalização ou em épocas em que a sociedade está prosperando, a democracia liberal tende a se sair melhor porque há apoio democrático para esses ideais liberais. Mas depois de um tempo, eles começam a se desgastar. Então você acaba, de um lado, com aqueles que querem manter esses ideais vivos sem o apoio popular, ou seja, liberais antidemocráticos, e do outro, com democratas e liberais, que seriam, na prática, os Orbán da vida, que contestam muito desse idealismo liberal que a UE está promovendo, mas pelo menos têm apoio democrático. Eu estava me perguntando, por quanto tempo isso pode continuar? Porque agora, muitos dos candidatos com apoio democrático estão sendo retirados da disputa porque não seguem a ideologia. Então, na França, eles tiraram a Le Pen. Na Alemanha, estão falando em banir o AfD, que agora é o maior partido político em termos de apoio. Na Romênia, claro, simplesmente cancelam as eleições. E eu sei que na Hungria estão dizendo que a UE está cogitando talvez removê-la do poder. Você provavelmente viu na Eslováquia, quando o Fico foi baleado, as reações da mídia em toda a Europa foram de que ele meio que mereceu. Você sabe, ele é um putinista. Isso é muito estranho, sabe? Como uma forma de dizer que ele não é legítimo. Não estou dizendo que há alguma conspiração por trás disso. Só estou dizendo que ele é visto como quase ilegítimo. Enquanto isso, líderes legítimos são aqueles que seguem essa ideologia. Então é o Macron, o Starmer, o Merz. Eles não têm nenhum apoio popular, então não têm o mandato democrático necessário, mas têm os compromissos ideológicos, que são outra fonte de legitimidade.
É realmente esse divórcio do liberalismo em relação à democracia. Esse é um desenvolvimento muito importante dos últimos, novamente, 20 ou 30 anos. Provavelmente começou antes em alguns países. E sabe, também é para muitos de nós uma questão de escolha, de escolher de que lado você está, se está do lado da democracia ou do lado do liberalismo. Para mim, o liberalismo é apenas um dos ideais, que tem alguns méritos, especialmente méritos históricos, mas que se desacreditou nos últimos 20 ou 30 anos porque se voltou contra a democracia. Novamente, na Europa Central, temos a mesma experiência com o socialismo. Quero dizer, o socialismo é uma ótima ideia realmente excelente. E acho que ainda existem muitas coisas importantes que foram reivindicadas, que foram conquistadas pelos primeiros socialistas e que ainda são, em certa medida, válidas, como a democracia econômica, algum tipo de igualdade razoável. Não quero dizer igualdade total, mas uma igualdade razoável na sociedade. Essas são ideias socialistas importantes. Mas você sabe, pela nossa experiência no século XX, foi o socialismo que se voltou contra a democracia. Foi o modelo soviético de socialismo, e isso realmente contribuiu para o seu descrédito. Então, hoje na Tchequia, é quase impossível falar de socialismo de forma positiva. Socialismo se refere ao regime anterior. Na minha opinião, o mesmo tipo de destino aguarda o liberalismo, porque o fato de o liberalismo ter se voltado contra a democracia acabará levando ao seu descrédito. De qualquer forma, estamos à beira de diferentes regimes. Eu diria, na verdade, que é pior lutar para afirmar que esses regimes são democráticos, quando na verdade não são, que não se trata de regimes de alguns ditadores esclarecidos, que podem ser esclarecidos no início, mas que enlouquecem após alguns anos de governo, como geralmente acontece. Mas é um cenário real. É um cenário real, porque vemos de fato que se você desacredita essas próprias ideias de liberdade e liberdade de expressão, e as associa a maus liberais que realmente fizeram tantas coisas ruins, então o futuro pode ser bastante perigoso. Novamente, como acontece com os direitos humanos. Os direitos humanos começam como uma boa ideia. Na verdade, é difícil dizer que é uma ideia horrível. Mas nas mãos dos profissionais de política externa dos Estados Unidos, em Praga, mas também em Estocolmo e no Reino Unido, isso se transformou em uma ferramenta cínica de poder político, que hoje, na verdade, no cenário internacional, não tem valor algum, porque é vista como um meio de intrusão ocidental. E, infelizmente, é apenas uma ferramenta de intrusão ocidental, porque aqueles que realmente querem proteger os direitos humanos usariam métodos diferentes desse tipo de pregação, que só lhes traz mais autossatisfação. Bem, na verdade, há 200 anos, você tinha John Stuart Mill. Ele também fazia esse ponto, porque naquela época ele dizia que a democracia era algo bom, porque dava mais apoio aos ideais liberais para desafiar a Inglaterra vitoriana, guiada pela tradição. Mas a ideia era que, segundo ele, no futuro, se o apoio popular se afastasse desses princípios ou ideais liberais, então o que fazer? Você segue os princípios liberais ou segue a democracia? E ele diz que, nesse caso, seria melhor ter elites liberais assumindo o controle, porque a democracia, na visão dele, é um meio para um fim, o que é um pensamento meio assustador de se propor. E é mais ou menos assim que eu me sinto, onde estamos hoje, com elites liberais que acham que sabem um pouco mais do que nós e que precisam, de certa forma, deixar o povo de lado. Mas no começo, você mencionou a questão da sociedade civil e das ONGs. Bem, na minha opinião, eles parecem estar quase sequestrando a sociedade civil. Então, sim, minha última pergunta seria sobre como você vê esse aspecto. Porque toda democracia exige, bem, não pode ser só as pessoas votando. Essa não pode ser a única forma de participação na governança. É preciso haver outras áreas da sociedade civil onde as pessoas possam contribuir. Mas houve esse desenvolvimento nos últimos anos, em que a sociedade civil está sendo substituída
ou deveria ser representada, pelas chamadas organizações não governamentais. Mas vemos que essas chamadas organizações não governamentais estão cada vez mais sendo, na verdade, governamentais. Elas são financiadas por governos, são lideradas por pessoas ligadas a governos, e não só domesticamente. Elas também atuam no exterior. Eu queria saber como você vê isso no contexto do seu artigo. Sabe, é como, quero dizer, a sociedade civil é uma ótima ideia, e ainda acredito que a sociedade civil é muito importante. Mas eu realmente faria uma distinção clara entre sociedade civil e ONGs, porque hoje, quando se fala em sociedade civil, muitas vezes se quer dizer ONGs. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com sociedade civil. Sociedade civil se baseia na atividade voluntária das pessoas. Então, você tem sua profissão e, depois do seu trabalho, dedica algumas horas todos os dias, ou toda semana, para um trabalho em prol da sociedade. Pode ser uma igreja, uma instituição de caridade ou outra coisa. Agora, o que vemos como ONGs é, na verdade, uma nova classe de profissionais. Essas pessoas são profissionais. E esses profissionais são, como você corretamente apontou, financiados por governos, por oligarcas ou por autoridades supranacionais. Na Europa, temos, é claro, a Comissão Europeia, que é uma importante provedora de fundos para ONGs. Que tipo de fundos são fornecidos? Ou que tipo de organizações são apoiadas? Naturalmente, as organizações que se espera que disseminem a ideologia, que é a ideologia de Bruxelas. Se você é apoiado por um oligarca, novamente, existem certas ideias que os oligarcas têm sobre como a sociedade deve ser conduzida. E eles têm suas próprias ONGs para espalhar essas ideias. O mesmo se aplica ao financiamento governamental. Para que uma democracia funcione, é necessário ter uma sociedade civil. Mas não é preciso ter ONGs, porque as ONGs, na verdade, se transformaram em ferramentas para preservar o atual sistema liberal e democrático. E claro, as pessoas que realmente atuam em atividades de ONGs muitas vezes reivindicam para si um certo monopólio moral, pois se veem como portadoras de alguma verdade suprema que lhes foi revelada. E elas realmente usam os recursos que recebem dessas fontes amigas para promover essas causas, muitas vezes apesar da vontade ou contra a vontade de políticos democraticamente eleitos. Então, novamente, especialmente na área dos direitos humanos, existe uma indústria dos direitos humanos da qual muitas ONGs lucram. Aqui na Tchequia, sabe, nós realmente temos uma ONG, que é uma gigante, chama-se People in Need. Ela tem um orçamento que é comparável ao orçamento do Serviço de Contra-Inteligência tcheco, quase comparável ao orçamento do Ministério das Relações Exteriores tcheco. A maior parte do seu orçamento vem de Bruxelas ou dos Estados Unidos, com uma parte também do governo tcheco. E eles têm sua própria agenda ideológica, que no campo dos direitos humanos é claramente neoconservadora. Para mim, isso não é um fruto da sociedade civil, de forma alguma. É apenas mais um ator, é apenas um grupo de pressão. Então vejo as ONGs atuais na mesma categoria que outros grupos de pressão, como os lobbies empresariais. Então sim, eles fazem parte desse intercâmbio democrático, mas dificilmente podem reivindicar qualquer superioridade moral. Eles são apenas um tipo diferente de profissionais que têm sua própria agenda. Essa agenda muitas vezes não é compartilhada pela maioria da sociedade, pela maioria social, e eles realmente tentam impor essa agenda à sociedade, apesar dos desejos da sociedade. Eles usam argumentos morais para chantagear os outros, como falar sobre direitos humanos ou outras questões. Então, sabe, se isso ainda for mantido no âmbito nacional, se você tiver pessoas locais que apoiam, então pode-se dizer, ok, faz parte da sociedade, faz parte da expressão democrática, então faz parte do jogo. Em países pequenos, como a maioria dos países da Europa Central, surge o problema de que muitas dessas ONGs, especialmente as grandes, são financiadas do exterior. Eles são financiados por Bruxelas, são financiados pelos americanos, pela National Endowment for Democracy, por Soros, por outros.
E isso significa que a sua democracia acaba sendo moldada por essas forças externas. Por isso, sempre apoio qualquer um que tente impor algum tipo de clareza legal sobre o financiamento dessas ONGs, como os georgianos fizeram no ano passado. E eles realmente receberam muito ódio em Bruxelas. Assim como os húngaros estão tentando fazer, como os eslovacos gostariam de fazer, há alguns partidos tchecos que agora gostariam de realmente introduzir essa lei para trazer mais transparência ao financiamento das ONGs. Então sim, as ONGs fazem parte do jogo, mas precisam ser fiscalizadas para continuarem úteis, porque podem ser úteis a menos que realmente excedam ou ultrapassem certos limites. Você mencionou o National Endowment for Democracy. Esse é um caso interessante porque todas as evidências ou informações sobre ele estão bastante disponíveis. Ele foi criado em 1983 pelo diretor da CIA e pelo Reagan, com o propósito explícito de ganhar influência na sociedade civil da Europa Oriental. Desde então, também se tornou um instrumento mais amplo para sequestrar ou representar a sociedade civil em outros países. Recentemente estive na Geórgia com Jack Matlock e outros, e o número de ONGs lá é realmente impressionante. Todas são financiadas do exterior e todas afirmam que são elas que realmente representam os georgianos. Independentemente do resultado das eleições ou do que as pessoas votem, elas são as verdadeiras representantes, sabe? E se forem ignoradas, podem organizar protestos. E isso é novamente quem são os verdadeiros georgianos, aparentemente. E até mesmo nesta conferência, o primeiro-ministro participou e você sabe, ele viu isso como um esforço para derrubar o governo, para usar a Geórgia como uma ferramenta na guerra contra a Rússia. E é meio, sim, fascinante. Na verdade, temos isso aqui no nosso país também. Eles estão financiando uma das nossas ONGs, o Comitê Helsinki da Noruega. Então eles são financiados pelo nosso governo, pelo governo americano, pelo National Endowment for Democracy, que é tipo uma fachada da CIA, e pelo Soros. E é bastante fascinante porque sou bastante crítico em relação ao papel das ONGs, e eles respondem dizendo que são uma instituição democrática. Então, enviam cartas para minha universidade pedindo minha demissão. Cancelam minhas palestras quando falo pelo país. É incrível. É realmente incrível. Eu realmente ouvi falar sobre seus encontros com o Comitê de Helsinki. Novamente, o Comitê de Helsinki é uma ideia tão nobre. A ideia de Helsinki dos anos 1970. Eu adoro os acordos de Helsinki de 1975. Para mim, isso é, eles são a receita de como podemos salvar a Europa. Sabe, para eles. É uma ideia nobre, sabe? Mas no sistema atual, se você quer paz, acaba sendo denegrido como alguém que é belicista. Se você quer dignidade humana de verdade, então você é, não sei o que, eles têm todo tipo de rótulos. E é uma verdadeira indústria. É uma verdadeira indústria. E em países pequenos como a Geórgia, mas até mesmo na Tchequia, nem vou falar da Moldávia, eles são muito, muito poderosos. Eles são muito poderosos. E vale a pena resistir a eles. E é por isso que, na verdade, eu sempre apoio pessoas como o Fico na Eslováquia ou o Orbán na Hungria, porque eles são realmente corajosos o suficiente para desafiá-los e enfrentá-los. Eles nem sempre vencem, mas pelo menos conseguem avançar, eu diria, o campo da democracia, alguns passos à frente contra esses ativistas liberais que não têm nada a ver com democracia. Concordo. Além disso, hoje em dia, quando há consenso, e, para ser honesto, acho que há até solidariedade demais, precisamos de algumas vozes concorrentes e dissidentes. Acho que isso seria saudável. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que passamos um pouco do tempo previsto. Então é isso. Obrigado. Agradeço tanto sua visão acadêmica sobre o assunto, quanto sua experiência prática, já que você realmente esteve no alto escalão do governo tcheco e viu essas coisas de perto. É fascinante. Agora sou um excluído público aqui. Só para deixar claro, só para que nossos telespectadores estejam informados. Não faço mais parte do governo.
e sou, de certa forma, tão excluído quanto você na Noruega. Então você faz um ótimo trabalho. Muito obrigado por me convidar. Obrigado.